Seja muito bem-vinda à Jornada do Poder Feminino. Serão 5 dias em que nós vamos conversar a respeito do sagrado feminino, né? Como desbloquear as suas energias com os relacionamentos e por aí vai. Então, hoje, nesse dia especial, eu trouxe a terapeuta Bella Ramjit para poder conversar um pouco a respeito do sagrado feminino e como que a gente pode desbloquear essa energia, né? Então a gente está falando um pouquinho ali a respeito das características do sagrado feminino, do sagrado masculino, como trazer esse equilíbrio dentro de si. Então vem comigo ver essa entrevista que ficou muito boa e deixa aí embaixo os seus comentários e já se inscreve no canal também, curte e compartilha o vídeo, ativa o sininho para você também receber as notificações das próximas jornadas que eu fizer ou dos próximos dias dos temas, tá bom? Então, vamos começar. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Olha só, eu hoje estou aqui com a terapeuta Bella Ramjit. É assim que pronuncia, Bella? Ramjit. Ramjit. É isso aí. Seja bem-vinda, Bella. Muito prazer estar aqui com você mais uma vez. Mais uma vez porque a gente já fez uma live antes, né? E também porque a gente tem sempre contato, né? Eu que estou um pouquinho sumida, mas... Falta de vergonha na minha cara. Tamo junto aí. Então, primeiro se apresente, Bella. Conte o que você faz, aonde que você trabalha, como você trabalha. Eu sou a Bella Ramjit, como a Dani já falou. Eu sou terapeuta e mentora de mulheres e também professora de Kundalini Yoga. Então, eu tenho aí uma estrutura online, né? Onde eu dou aulas em grupo, individuais, cursos e mentorias, sempre com o tema do feminino, né? Do equilíbrio do feminino, de como a gente pode potencializar esse feminino, de como é que a gente pode olhar para tudo aquilo que está desconectado e começar a juntar as pecinhas, né? Para encontrar um novo lugar. Então, é isso que eu venho fazendo, né? Trabalho geralmente de tempos em tempos, lançando alguns cursos e mentorias nessa linha, com algumas roupagens diferentes. E é sempre uma alegria poder estar falando para mulheres, para poder estar conversando com Dani, que é uma pessoa super especial. E acho que o nosso bate-papo hoje aqui vai ser bem interessante para a gente para a gente trazer esses temas, né, que ainda são pouco conhecidos para uma parte das pessoas. A gente não fala muito, né, a respeito de temas do feminino, não é uma coisa que está na nossa roda de conversa e que a gente tem aí, né, essa clareza toda. Então, estou disponível aqui para a gente descortinar um pouquinho. É verdade, até mesmo agora, porque eu sempre falo, né, e às vezes sou para algumas mal interpretada para algumas pessoas, assim, às vezes nas leituras e tal, de que, olha, você precisa de trabalhar o seu sagrado feminino e dessa energia do feminino e do masculino, né, porque tem uma diferença, porque tudo no universo, ele é feito da energia masculina e da energia feminina. O Kybalion, que é um livro que eu sigo, os princípios do hermetismo, tem lá o princípio de gênero. E, infelizmente, existe sim essa separação, mas é uma separação que, ao mesmo tempo, é uma integração. Né? Porque se a gente tem um lado feminino quebrado ou machucado, da mesma forma a gente pode ter o lado masculino também machucado. Né? E aí a gente entra nesse paradoxo. Mesmo eu sendo homem ou sendo mulher, eu posso ter um desses lados machucado e me impede de ter relacionamentos saudáveis. E às vezes a gente tem relacionamentos, né, que a gente continua se machucando uma atrás da outra e a gente não entende que é esse feminino e esse masculino machucado. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessas características do masculino e do feminino. E você trabalha com isso, né? Você cuida desse feminino e do masculino. Sim, como você falou, né, Dani? Assim, não existe só o feminino desequilibrado. Para ele estar desequilibrado, existe também o desequilíbrio do masculino, né? Geralmente, e também porque a gente vive numa sociedade que está adoecida nesse lugar. É muito raro da gente ver um lugar hoje, né, que esteja com isso muito curado. Sempre tem aí algum desequilíbrio. E é muito interessante, porque como você falou, na medida em que a gente vai, né, trazendo isso às claras, a gente vai deixando o máximo possível dessa cura, desse equilíbrio, desse movimento acontecer, né? Então, se a gente for pensar nas características básicas da energia feminina e da energia masculina, a gente pode lembrar do espermatozoide e do óvulo, né? Então, o óvulo tem aquela característica, né,
mais quieta, mais arredondada. A gente fala que essa energia feminina, né, energia yin, ela é mais fria, ela é mais contida aqui. É aquela energia que vai receber, vai acolher, vai abraçar, né? É a energia da terra. A terra escura, então, antes dela receber a semente, né? Aquele silêncio, aquela certa quietude, pronta para que a vida aconteça, mas de uma forma mais passiva, entre aspas, né? Então, a energia masculina traz aquela característica do espermatozoide, que é uma energia que tem um foco, que tem uma direção, que tem um dinamismo. A gente associa, né, ao sol, que traz esse componente de luz, enquanto a energia feminina a gente associa à lua, né, que traz um componente mais escuro, a energia masculina traz essa força solar de direção, de se mover. E o que a gente diz é que eu não tenho só feminino, nem só o homem não tem só o masculino, a gente tem essas duas coisas dançando dentro de nós. O que a gente observa hoje na nossa sociedade, que você sabe, que você já vê isso também nas pessoas, é que a maioria das mulheres tem o masculino mais desenvolvido que o feminino. Então, a gente desenvolveu muito a nossa capacidade de correr atrás, de realizar, de fazer, de produzir. Isso tem sido muito fácil para nós e a gente se desconectou muito da nossa capacidade de receber, de não fazer esforço, né, de acolher e ficar mais calmo, de ter essa quietude. E outra característica importante da energia feminina é o fato dela se transformar. Ela é cíclica, né? Então, enquanto o homem, ele é o tempo todo do mesmo jeito, a gente sabe, né? Assim, ele é aquilo ali. Nós não. A gente hoje está assim, amanhã a gente está de outro jeito, na semana que vem a gente já mudou completamente, um dia a gente está arrasado com uma coisa, na outra semana aquilo ali nem faz cosquinha. Então, a mulher, ela vai receber o mundo de forma diferente, enquanto o homem tem essa tendência a se manter mais estável. E isso é em tudo, né? Então, emocionalmente, no trabalho, no foco. Então, o que a gente, como eu estava falando, o que a gente vê hoje é um pouco dessa distorção, assim, as mulheres não estão sabendo ser cíclicas, acolher todas essas facetas que elas trazem e estão assumindo muito essa postura focada e realizadora e produtiva do homem, né? Até mesmo porque a nossa sociedade, ela, querendo ou não, ela faz com que a gente se esforce para isso, né? Tanto as mulheres, apesar de que essa é a jornada do poder feminino, mas por que não os homens também podem assistir para poder aprender alguma coisa, né? Porque os homens também foram obrigados a suprimir o feminino e as mulheres a suprimir o seu feminino para ambos se tornarem somente masculinos. E quando a gente Sim. fala de masculinizado, só para deixar bem claro, né, Bela, porque infelizmente é necessário explicar, a gente está falando de energias, independente se você é homem, se você é mulher, se você é homossexual ou não, são as energias que a gente precisa de trabalhar dentro da gente. Exatamente. Porque mesmo você tendo uma relação homossexual, você tem o feminino e o masculino dentro de si. O feminino também precisa de ser trabalhado. Então, nós como mulheres, eu vejo que essa pressão da sociedade ela é tão grande de que você precisa fazer, você precisa produzir, você precisa que quando a gente adoece ou quando a gente chora, a gente se sente frágil. Então, a gente se suprime, a gente se sente culpada. Quantas mulheres eu atendo, assim, alunas minhas, ou você também com certeza deve atender, às vezes até eu mesmo, né, que tem essa pressão, mas eu tô aqui na cama, mas eu tinha que estar produzindo, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Sim. Isso é muito, muito forte, Dani, é um padrão muito grande, inclusive é uma das coisas que eu trabalho, eu vou lançar agora uma jornada, né, um curso que eu trago exatamente esse tema, porque quando a gente vai olhar, a maior parte das nossas desconexões, dos nossos dramas, das nossas questões, vem, estou falando nós mulheres, tá? Pelo fato da gente não respeitar o ritmo próprio que é nosso. A gente não enxerga esse ritmo e quando a gente começa a enxergar que a gente quer começar a fazer movimentos, a gente sente culpa. Não, não pode. Não pode ser isso. Não pode ser isso. A gente não consegue ainda perceber que é nesse ritmo que vai residir a força da nossa prosperidade, que vai residir uma série de coisas, sabe? E isso, assim,
eu estou falando para as mulheres, mas esse feminino, né, calado, escondido, que você trouxe, ele também se manifesta nos homens. Então, naquela coisa de que o homem não pode chorar, de que o homem não pode expressar as emoções, o homem não pode falar. Então, isso está muito sufocado, não só na gente, mas neles também. Na medida que a gente vai tomando consciência e abrindo esse espaço, a gente vai libertando todo mundo, né? Mas existem muitos caminhos, assim, dentro desse feminino, e aí falando para as mulheres, que a gente precisa traçar para a gente entender e viver isso de uma forma mais integral, né? Verdade. E como é que a gente consegue identificar, né, que o nosso feminino ou masculino ele está desequilibrado para a gente buscar essa? Como é que a gente identifica isso? Olha, em primeiro lugar, se a gente não observa a nossa ciclicidade e não respeita, isso já é um sinal de desequilíbrio, né? Tem alguns sintomas que a gente pode falar, assim, que já mostram um pouco desse desequilíbrio, que é esse excesso de produção, a gente não se permitir parar, a gente sentir que a gente nunca é suficiente, que tudo que a gente faz não está bom o bastante, né? Aquele ciclo de frustração em que eu faço alguma coisa, mas eu fico frustrada porque nunca é da forma como eu acho que deveria ser. Então, isso me deixa insatisfeita. Então, eu estou sempre me criticando, me comparando, me deixando insatisfeita, me colocando para baixo e não assumindo essa minha capacidade criadora. Isso já diz bastante desse feminino que está desconectado, está precisando ser olhado. Uma das coisas mais importantes que eu sempre digo é que a mulher que não aceita pausas, que não para, isso já é um sinal gritante do corpo dela e de tudo dessa desconexão. Um dos primeiros passos para a gente começar um programa de conexão é a mulher assumir pausas na vida dela, tá? As pausas mensais, que seriam menstruais, para quem não menstrua, as pausas na lua nova e pausas ao longo do dia, porque a mulher, quando a gente fala de sagrado feminino, né, Dani, que é um dos temas que a gente está trazendo aqui, o que seria principalmente esse sagrado feminino? Seria a nossa capacidade de sermos essa força criadora aqui na Terra, né? De sermos essa manifestação dessa energia divina criadora, como se a roupagem divina viesse para nós aqui e a partir disso a gente vai criando. Só que tem um pequeno detalhe, a gente não consegue estar inteiramente criativas se a gente não para. A gente não consegue estar realmente em conexão se a gente não tem o tempo da semente, né? Então, a terra, vamos trazer a terra, né? A terra é essa força criativa e abundante o tempo todo, só que ela não produz, existe um tempo onde a semente vai descansar, existe um tempo desse acolhimento, assim também somos nós. Então, para a gente viver esse sagrado feminino, nessa conexão, com toda essa força que nós, mulheres, representamos, o primeiro passo é termos essa capacidade de relaxarmos. E essa é uma grande desconexão que está assombrando todas nós, porque a gente simplesmente não consegue relaxar, não consegue soltar, não consegue parar, né? Então, esse é um grande sinal. Isso traz também alguns sintomas, como, por exemplo, a ansiedade. Eu falo muito o seguinte: quando a mulher não se dá conta dessa necessidade de pausa, né, de parar mesmo mensalmente, a gente vai entrando numa bola de neve. E aí a gente começa a sentir sintomas. Pode ser sintoma físico, pode ser, então, né, sintomas emocionais, mentais. Isso vem de alguma maneira. O básico, né? Então, seja ansiedade, seja qualquer questão dessa que a gente traz, por exemplo, a própria TPM, que vem como um sintoma físico, mental e emocional, se a gente tiver esse hábito de desacelerar nesse momento, de parar na menstruação, de se dar esses luxos, que hoje a gente acha que são luxos, né? A gente vai mudar completamente a nossa relação com tudo isso. Então, a ansiedade, o excesso de pensamento, vem muito desse desrespeito ao nosso ritmo próprio. O nosso ritmo é um, mas a gente assume outro. E a gente nem sabe que a gente tem um ritmo original, que é um ritmo de ir nessa, né, nessa espiral. Então, esse é
Isso é uma chave que a gente precisa virar. Um detalhe muito importante que eu fiquei pensando aqui, né, que a gente está preocupada com o masculino muito acelerado, né, porque a gente está suprimindo o feminino. Mas e quando acontece o oposto? Por exemplo, a pessoa não consegue ter uma ação, ela não consegue ter um movimento, né? E isso, às vezes, a pessoa faz de tudo, ela sabe que ela precisa ir, mas ela não está conseguindo ir. Isso também é um feminino em desequilíbrio ou seria o lado masculino? É o lado masculino, né? O lado masculino que às vezes está bloqueado. A gente precisa desse lado também, né? A gente tem o feminino guerreiro, né? Também de ir, né? Mas geralmente é a energia yang mesmo que em algum ponto está meio parada. E geralmente a gente para tudo isso em função de medos, de traumas, de dores que a gente viveu e a gente fica meio que bloqueado, né, em alguns pontos para se mover rumo ao que a gente quer. Então, tem coisas aí querendo acontecer, mas tem bloqueios muito grandes. Geralmente, esses bloqueios têm a ver com medo mesmo, né? E a gente vai impedindo esse movimento, né? Então, se a gente for pensar assim, nos elementos, é como se a gente fosse criando essas couraças, né, de metal mesmo, que a medicina chinesa traz aí o elemento metal. E o metal, o que que ele faz? Ele enrijece. E ele não permite que o que aconteça? A fluidez aconteça. Então, a gente fica engessado dentro da gente mesmo, né? E é difícil, muito mais difícil fazer movimentos. Então, é necessário aí técnicas e práticas para a gente ir limpando, dissolvendo, abrindo esse caminho, para que essa energia flua melhor. E uma vez que essa energia flui, a gente também vai ganhando ação, né? E é interessante como é que a gente precisa, né, do masculino e do feminino. Porque hoje em dia a gente vê tanto, ou as pessoas frisam demais, porque a gente viveu numa era em que o feminino foi totalmente suprimido. Aí depois disso, aí a gente, digamos, se levantou e foi para o lado somente feminino. Só que o feminino distorcido no sentido masculinizando o feminino. Então, a maioria das pessoas, eu não estou criticando aqui, não sou feminista, também não sou contra o feminismo, mas eu estou falando com relação a distorcer o feminino da forma como ele é, né? Em que a gente às vezes quer ser, a mulher quis ter voz, e esse foi um momento intenso assim e necessário na história, né, de trazer a voz novamente para a mulher, mas só que eu acho que trouxe de uma maneira um pouco distorcida, trazendo como se a mulher fosse um homem, né? E a gente trouxe todas essas características, todos esses sinais aí que você teve, é exatamente aquilo que a maioria das mulheres vivem hoje. É difícil você encontrar uma mulher ali em perfeito equilíbrio do masculino com o feminino. Ou tem o masculino muito aflorado, ou tem o feminino muito aflorado, né? E o que a gente está buscando hoje é esse equilíbrio. Porque sem o nosso Exatamente. lado feminino frágil, né? Porque as mulheres são sexo frágil. Não, nós não somos sexo frágil e também nós não somos sexo forte. Nós somos apenas aquilo que nós somos, Uhum. né? E é daí que vem a nossa força. E como é que a gente faz, então, para poder equilibrar, trazer esse equilíbrio, desbloquear o sagrado feminino? Né? Existe algum exercício, alguma técnica, além de se permitir pausar? Isso já é, né, um ponto muito importante, se permitir. E existe mais É, algum exercício assim que você queira passar ou que eu você acho acha que assim, importante? Dani, a gente em sessão a gente vai fazendo várias coisas, né? Mas assim no dia a dia o que eu acho que é mais importante, porque a maior parte das pessoas nem sabe que tem essa dor da desconexão. Vive essas questões todas que eu falei, né? Vive esses sintomas, vive a frustração, vive essa irritação, vive essa comparação, mas acha que isso é natural, que isso é normal, que a vida é isso. Mas na verdade a vida não é isso. Assim como a TPM não é necessário acontecer. A mulher não precisa viver isso. Então, o primeiro ponto é a gente ir tomando consciência de que muitas dessas cargas que a gente está carregando, achando que é normal e natural, não são necessárias. E que a gente olhando para isso e começando a entender o nosso funcionamento, entender o que é essa tal dessa ciclicidade, a gente já vai começando a dissolver alguns nozinhos aí em nós mesmas, né? Então, entender e pesquisar o que é que cada momento traz para nós,
o que é fácil, o que é difícil fazer em cada momento, né? O momento que eu estou falando é a fase do ciclo, ou fase lunar, porque a gente fala muito sobre isso, assim, a mulher, ela caminha em sintonia com a rotação. Então, seja, se, por exemplo, a mulher que não menstrua, ela vai oscilar de acordo com as oscilações da Lua, né? Então, a gente ter essa consciência já é um passo muito grande para a gente começar a se movimentar e a fazer exercícios que equilibrem isso, né? Se a gente for pensar em respiração, a gente tem uma respiração muito simples, que é uma respiração que vai equilibrar os dois hemisférios e que vai ajudar a gente a estar aí, né, num ritmo mais estável, tanto de um lado como de outro, que seria essa daqui, né? A gente tampa a narina direita, inspira pela narina esquerda, segura o ar dentro e troca a narina, e expira pela direita. Pela mesma narina que a gente expirou, a gente vai sempre inspirar, puxa o ar, então, pela direita, segura, troca, expira, pelo mesmo lado que soltou, inspira, e vai fazendo essa respiração simples. O que essa respiração faz? Ela balanceia esses canais do nosso corpo. Ela vai dar uma equilibrada nisso dentro de nós. Ela vai solucionar o problema do nosso desequilíbrio feminino e masculino? Não, mas talvez ela nos dê uma clareza mental, ela nos dê um pouco mais de estabilidade assim, emocional para olhar para essas questões, né? E a gente entender que o passo a passo para a gente ir se, vamos chamar assim, se empoderando, é olhar para nós. A chave está na gente. A gente passa a vida toda procurando lá fora, né? A gente procura tudo lá fora. Procura alguém, procura no trabalho, procura a resposta lá no guru. Mas, na verdade, essa resposta está na gente. Então, começar a fazer aquele exercício de anotar o que você sente todos os dias e ver ao longo de um mês. Então, o que veio de comum aqui? O que está acontecendo? Que nesse momento sempre me vem uma sensação de insegurança. Por que será? Então, assim, esse processo da pessoa ir descortinando isso internamente é muito rico, né? Porque ela vai, pouco a pouco, descobrindo o próprio ritmo. Agora, em sessões, né? Como a gente faz sessões individuais, ou cursos, ou grupos, a gente tem esse movimento de trabalhos mais intensos que vão fazer isso, né? Que vão fazer essa integração, que vão dissolver coraças, que vão mexer aí com esses bloqueios. Mas é muito difícil de eu ensinar isso agora, porque é mais longo, né? É um processo, porque quando a gente começa, a gente tem que fazer e ter paciência também, porque existe uma coisa chamada catarse. Uhum. E a catarse, às vezes, ela vem com muita força, depende. Eu sempre penso assim, sempre falo para meus clientes, olha, pensa no seguinte ponto. Você passou 20, 30, 40, 50 anos ali da tua vida vivenciando um processo, acumulando um monte de quinquilharia na tua alma, no teu corpo, e agora você quer tudo assim, ó, da noite pro dia? Não, é um processo até você ir tirando, né, descascando camadas, com uma camada de cebola. Você tira uma camada hoje, aí amanhã você tira uma outra camada, e às vezes dentro desse processo a coisa vem para fora. E aí a gente fala, mas está piorando. Não, na verdade não está piorando. A gente está mexendo naquilo que precisa de ser limpo, né? A gente está limpando as coisas. Né? Tá olhando, tá curando. E às vezes é um pouco difícil entender esse processo. Então, a limpeza e o desbloqueio do sagrado feminino não vai acontecer da noite para o dia, né? Por isso que precisa desse processo, né? E é bem gradual, né, Dani? Assim, por exemplo, no caso, né, eu abri ano passado uma mentoria, vou abrir agora de novo, que é justamente uma mentoria para quem quer ter esse acompanhamento mais de perto para entender os próprios processos. E o que as meninas perceberam? Que a cada vez, por mais que elas entendam tudo isso, a cada mês a gente vai ganhando mais consciência, porque nunca vai ser igual. Então, assim, é exatamente aquele funcionamento em espiral, né? Essa camada da cebola que você falou, é isso mesmo. A gente tira uma camada hoje, aí amanhã vem uma outra coisa interessante que estava guardada, mas a gente não tinha visto, e a gente tem a chance de tirar e caminhar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, na verdade, é uma caminhada assim, que ela não tem um fim, essa caminhada da gente se descobrir, da gente tirar tudo aquilo que está, né, precisando ser olhado e se, vamos chamar assim, abrir as nossas pétalas de flores, né? A gente deixar de ser uma cebola aqui e virar uma flor. A gente vai
e vai, sempre tem essência, sempre tem pétala, sempre tem cor, sempre tem coisa para vir. Então, é um caminhar interessante, né? Que a mulher vai descobrindo. E quanto mais a gente vai vivenciando assim, essa percepção de como é que eu estive aqui e no outro, e no outro, e no outro, eu vou falando, as fichas vão caindo. As É. fichas vão caindo, né? Isso é muito interessante. E é um processo necessário, né? Porque a gente acumula as memórias e as energias não só dessa vida, mas de outras também. Então, é bem interessante, assim. E a ativação desse sagrado feminino, ele vem também dentro desse processo, né? Não é uma coisa que, ó, vou ativar meu sagrado feminino, assim, ou o que que você diz sobre isso? Eu acho que, assim, o primeiro passo para a gente ativar o sagrado feminino, e eu faço isso bastante, que eu acho que é muito importante, é a gente curar. Aonde que nasce o nosso sagrado feminino? Nasce na nossa primeira menstruação, né? Primeira vez que a gente menstrua, geralmente a maior parte das mulheres é doloroso, é traumático, é ruim. A gente já começa a nossa relação com o feminino de uma forma distorcida. São raros os casos que a gente vê uma menina, né, adolescente, menstruar e ter uma celebração e ter alguma coisa assim, trazendo isso como algo bonito, positivo, a sua força, né, feminina está chegando, que maravilha. Não, a maior parte do tempo ou é ignorado, ou é estigmatizado, tem um tabu muito grande, não pode falar, tem que esconder, tem uma série de questões aí, né? Então, eu acho que a gente olhar para esse lugar aí de como é que nasceu esse sagrado feminino que vem da nossa adolescência, olhar para essa adolescente que a gente foi e ver o quanto a partir desse momento a gente se distanciou em vez de a gente se aproximar, é um passo importante, né? E aí a gente começar a honrar isso. Então eu quero começar a trabalhar esse sagrado feminino, eu quero começar a trazer isso para minha vida. Como é que eu faço? Em primeiro lugar, vamos começar a honrar essa menstruação, em vez de a gente ignorar ela ou achar que ela é a pior coisa do mundo. O que essa menstruação está me trazendo como presente, né? O que é que eu estou aprendendo? Então, eu faço um exercício, às vezes, com as minhas alunas, assim, de a cada ciclo, né, a cada menstruação, a gente parar e se perguntar o que eu aprendi, o que eu quero deixar para trás, o que eu quero limpar e o que eu quero plantar de novo, quais são os meus projetos para daqui a 30 dias, 20 e poucos dias. Quais são essas coisas? A gente começa a entender que existe uma força muito grande nesse momento. Então, o primeiro passo, eu acho que é fazer as pazes com esse período menstrual e honrar. Segundo passo é a gente entender e começar até a criar os nossos próprios ritmos, os nossos próprios rituais, as coisas que fazem sentido para nós dentro desse ciclo, né? Então, cada pessoa também pode criar esse movimento. Tudo isso é sagrado feminino. É eu me conectar com aquilo que me nutre, eu me conectar com a minha força de ação, eu me conectar com a minha força selvagem, né? Então, começar a ouvir essas mensagens internas que te falam assim, olha, tá tudo certo você tá aqui, mas na verdade o seu coração te manda vir para cá. E começar a dar voz para essa força interna que está lá, né? Querendo contar alguma coisa, pulsando aí. Outra coisa importante nesse processo, a gente começar a se conectar com o nosso útero. A gente passa a vida sem conectar com o útero. E o útero é um grande caldeirão, né? A gente fala que é um caldeirão energético, ele tem essa forma de uma taça, né? Onde ficam guardados muita coisa. Então, tem memória, tem vivência, tem energia, tá tudo muito guardado nesse caldeirão. Começar a fazer contato com o útero, como é que a gente faz? A gente pode tocar, a gente pode respirar, a gente pode massagear essa região, a gente pode conversar com essa região, a gente pode fazer o que a gente sentir, mas fazer contato com isso já é um passo também super importante para ir ativando o que a gente chama de sagrado feminino, né? Os ovários, né? Os ovários representam a nossa energia criativa, trazem essa força mesmo desse movimento que cria, né? Que pulsa. Então, quando eu sinto que eu estou perto do meu período ovulatório, o que eu posso fazer para conectar com essa força? Eu posso pôr as mãos, eu posso soltar o corpo, eu posso dançar. Tudo isso é sagrado feminino. Concorda? Muito interessante, concordo plenamente. Muito interessante porque a gente não faz essa conexão, né? Normalmente, Não.
Existem muitas mulheres que não querem nem ter menstruação. E já a menstruação chega e já começa a xingar. Ai, mas que saco, né? Porque eu estava planejando coisas aqui, veio a menstruação. Então, é tratada meio como incômodo. Então, da mesma forma que quando eu fiz a jornada da prosperidade, quando a gente fala mal do dinheiro, a gente entende isso, quando a gente fala mal da menstruação, a gente está blasfemando do nosso sagrado feminino, né? O nosso próprio eu precisa. E aí vem os problemas dos relacionamentos e a pessoa não sabe, não consegue entender o porquê de tantos problemas. Mas é o feminino e o masculino em desequilíbrio, né? Muito interessante. Então, Bela, deixa aí os seus contatos, como é que as pessoas podem te achar? Se quiserem fazer terapia com você, ou se quiserem participar do seu, né, da sua mentoria, como é que elas podem te encontrar? Pelo Instagram, hoje eu acho que é um caminho fácil, né? O Instagram, @belaramdit. Depois você coloca isso. Vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? E bom, tem meus contatos no próprio Instagram, tem, né, o contato de WhatsApp para marcar a sessão, para quem quiser. Eu vou agora em março iniciar uma jornada gratuita, justamente pegando esses temas principais das nossas dores, né, dessa irritação, dessa frustração, para a gente trabalhar isso. E logo a gente vai começar um trabalho de mentoria, como eu falei, como essa que eu fiz no ano passado, a gente vai fazer um trabalho de mentoria mais aprofundado do ciclo, onde a gente vai aprender rituais, onde a gente vai fazer bastante respiração ovariana, que a Dani conhece, sabe como que é poderoso, onde a gente vai ter várias ferramentas para desbloqueio dessas energias paradas. Então, a gente vai ter várias maneiras de limpar isso e trazer o reequilíbrio, tá? Então, a partir do dia, acho que 18, se não me engano, de março, essas inscrições vão estar abertas para quem quiser seguir nessa mentoria comigo também. Tá bom? Beleza. Beleza. Então sigam a Bela lá no Instagram, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. E me sigam lá no meu Instagram também, @Luz do Sol Portal. E é isso. Muito obrigada, Bela, pela Vou tua deixar o meu presença. outro Instagram, porque eu estou abrindo um novo Instagram agora. É? Vou falar o outro, tá? É Pode falar. @Instituto Shakti Ma, tá? Instituto Shakti Ma, onde esses cursos, onde as aulas, essas coisas vão estar também disponíveis. Então, vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Gente, beijinho para vocês e até mais.